dia, garotada! Vamos para mais uma revisão. Hoje será a revisão de história para a terceira avaliação. O que vocês vão fazer? Vão assistir a videoaula, depois vão copiar e responder a revisão no caderno e no dia seguinte vai corrigir a revisão junto com mamãe e papai, certo? Vamos lá. Acessibilidade, certo? Então, para que todos possam se movimentar e circular com segurança e autonomia nos espaços públicos, é preciso que não existam barreiras físicas ou arquitetônicas. Barreiras podem ser explicadas como qualquer obstáculo que limite ou impeça a liberdade de movimento e circulação das pessoas, independentemente de sua condição física. Então, o piso tátil é muito importante para ajudar as pessoas com deficiência visual a andarem com segurança nas ruas e prédios públicos, como as escolas. O semáforo sonoro ajuda as pessoas com deficiência visual a se locomoverem com segurança no trânsito. Para que as pessoas em cadeiras de rodas se locomovam com segurança e autonomia, é preciso ter rampas de acesso nas calçadas e entradas de portas. O local em que vivemos pode ter passado por diversas transformações ao longo do tempo. Assim, observando, por exemplo, as ruas, as praças e antigas casas e edifícios, podemos conhecer mais sobre a história do bairro ou da cidade. Leia o texto a seguir sobre a cidade de Belém, no Pará. Eu sou uma cidade que continua crescendo e, apesar disso, não perdi de todo as marcas do meu passado. A Cidade Velha foi o meu primeiro bairro. Lá está a minha primeira rua, que antes se chamava Rua do Norte e hoje é a Siqueira Mendes. Esse bairro é o que mais sobressai, com seus casarões seculares, recobertos de azulejos, decorados e igrejas, também seculares e imponentes, como a Catedral da Sé, além de prédios e monumentos importantes. Aí se destacam também o Complexo Feliz Lusitânia, que inclui o Forte do Castelo, a Casa das 11 Janelas e a Igreja de Santo Alexandre, todos tombados como patrimônio histórico e cultural. Por outro lado, tem outros bairros que apresentam contrastes marcantes com casas grandes, bastante antigas, algumas bem conservadas, outras nem tanto, em meio a prédios modernos e sofisticados e também casas simples ou populares, algumas até construídas em cima de alagados, as famosas palafitas. Memórias e histórias do bairro. Leia o relato a seguir, de qual Bernardo Kucinski, no qual o autor conta algumas mudanças ocorridas em seu bairro na época em que era criança. Vamos lá acompanhar a leitura aí com a tia. Bora lá. Morávamos em chácaras ou em casas simples, porém com enormes quintais em que havia hortas, pomares, galinheiros. Catamos muita fruta no pé, cutucando a árvore com uma lata vazia amarrada na ponta de uma vara. Minha rua era de terra, larga e poeirenta, e tão despovoada que nem tinha nome, era a Rua 2. A maioria das casas ficava de um só lado. O outro era quase tomado por um eucaliptal e um enorme morro coberto de mato com uma clareira no topo, onde ficava nosso campo de futebol. A cada dia da semana, um vendedor percorria nossa rua, tocando o sininho e apregoando sua mercadoria. Um dia era o peixeiro e nesse dia comíamos sardinha. Outro dia o homem tocando os cabritos e nesse dia bebíamos leite de cabra. Depois o entregador de gelo e assim por diante. A geladeira era uma caixa de madeira grossa. Enfiava-se o bloco de gelo lá dentro, junto com os alimentos a serem conservados. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos quando certo dia chegaram à Rua 2 muitos homens munidos de pás, picaretas e enxadões. Abriram um rasgo profundo no barranco e se puseram a desmanchar o morro. Atrás deles vieram dezenas de pequenas caçambas puxadas por burricos que levavam a terra para longe. Era um vai e vem incessante, divertido de se ver. E lá se foi o nosso campinho. No lugar do morro ergueram uma vila com umas 30 casas de lado.
todas iguais. Eram os anos 1940, época em que toda São Paulo construíam-se vilas. O desmonte do nosso morro significou o fim da minha infância e o começo da urbanização total da Água Fria. As construções nunca mais pararam e hoje o bairro é um amaranhado de sobrados e arranha-céus, onde mal se vê um palmo de terra. Os territórios da minha infância só existem agora na minha memória. Preservando a história. Há várias maneiras de conhecer a história de uma cidade ou de um bairro. Podemos visitar um museu, conversar com pessoas mais velhas, observar fotografias ou caminhar pelas ruas. Conhecer a origem do nome de uma rua, de uma praça ou de um parque, por exemplo, é uma forma de saber sobre as histórias de alguns marcos ou personalidades importantes na história real. Um beijão e até a próxima!